Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa. Estamos encerrando mais um ano, hoje, especialmente dia 31 do 12. Daqui a pouco estarei participando da missa, mas antes disso, eu resolvi aqui gravar esse vídeo, partilhar um pouco do que eu tenho refletido nesses últimos dias, nesses últimos tempos, com você. E o que gostaria de falar no vídeo de hoje é a respeito do desgaste. E é nisso que eu tenho refletido nesses últimos dias, a respeito de que será se o desgaste ele traz prejuízos ou não? E por que eu estou falando isso? Porque durante esse ano existiram muitas situações em que eu me peguei meio com receio de me desgastar, sejam em situações profissionais, sejam em situações familiares, mas em muitos momentos desse ano eu fiquei meio com esse receio, com receio do desgaste. E a pergunta que eu me fazia nesses últimos dias era a seguinte: por que eu tenho receio do desgaste? E meditando, refletindo em cima dessa pergunta, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu gostaria de explicar para você. E para explicar a conclusão ao qual eu cheguei, eu resolvi trazer aqui um gráfico da relação tensão-deformação. Esse gráfico eu vi muito no período da faculdade, especialmente na disciplina de resistência dos materiais. E esse gráfico ele mostra a relação entre tensão e deformação de qualquer tipo de material que você queira analisar. Quanto maior a tensão em determinada área de um material, com o tempo ele vai passando de regiões até chegar à sua ruptura. E na primeira região, nós temos o que é chamado de região de proporcionalidade. Nessa região, a relação tensão e deformação, ela é muito linear, no sentido de que a tensão que é exercida sobre a área daquele material não é uma tensão que vá gerar a sua ruptura. Aquela tensão exercida depois que ela é retirada, o material tem a capacidade de voltar ao seu estado normal. Ele ainda se encontra no que é chamado de efeito elástico. Então, acho que você já deve ter visto quando a gente puxa um elástico e a força não é suficiente para rompê-lo, ele volta para o seu estado normal. E é isso o que acontece na região de proporcionalidade. A tensão que é exercida sobre o material não é capaz de deformá-lo até chegar à sua ruptura. Depois da região da proporcionalidade, nós temos o limite elástico. Esse é o ponto máximo que o material pode suportar sem que ele comece a dar indícios que irá romper. A partir desse ponto, se a tensão for muito forte, ele já começará a entrar no que é chamado de região de escoamento. E o que seria essa região de escoamento? Funciona assim. Temos esse grafite e eu começo a exercer uma tensão nessa grafite, nessa lapiseira, com esse lápis. E cada vez mais eu vou
exercendo uma função, uma tensão ainda maior sobre esta lapiseira. Chegará um momento em que essa tensão será tão forte que esta área onde está tendo a tensão começará a literalmente escoar, escoar é o nome correto, escoar. E com esse escoamento, esta área ela começará a ir diminuindo. Mas antes dela diminuir, ela terá um momento que é chamado de endurecimento por deformação, uma região de endurecimento. Ela começa a endurecer, mas ela não terá mais a capacidade de voltar ao seu estado normal. Depois que ela chega na região de escoamento, a sua tendência será sempre para a ruptura. E o que isso tem a ver com o que eu estava refletindo sobre a questão do desgaste? É aí que eu quero chegar. É no ponto de que eu estava esquecendo que do desgaste inicial não se chega logo à ruptura. Existe uma região que aqui é chamado, que dentro da resistência dos materiais, da relação de tensão e deformação, existe o que é chamado de região de proporcionalidade. Ou seja, a tensão exercida sobre determinada área do material ainda não é capaz de efetuar uma ruptura. Mas só que eu não estava me atentando a isso quando surgiam situações que poderiam gerar um desgaste e eu evitava elas no sentido de que eu estava com medo de ocasionar uma ruptura, de que esse desgaste gerasse uma ruptura. Mas não necessariamente um desgaste ele vai proporcionar uma ruptura. Existem inúmeras etapas até se chegar ao ponto ápice, a sua ruptura, por assim dizer. E por agir assim, eu acabava meio que me prejudicando por não expressar aquilo que eu queria expressar, por não falar aquilo que eu poderia falar, ou fazer aquilo que deveria ser feito. E dentro do ambiente, aqui colocando mais específico, dentro do ambiente de uma obra, dentro do ambiente do planejamento, quando nós, vou colocar na primeira pessoa, quando eu faço um planejamento para execução de atividades dentro da obra, para a execução do seu cronograma, existirão inúmeros pontos que serão necessários o desgaste. E se eu não tiver esse desgaste, eu estarei proporcionando um prejuízo no sentido de que se eu não bater de frente, ou se eu não impor o que é para ser feito, ou falar o que deve ser feito, claro que aqui existe toda a questão de uma comunicação, de como deve ser dito, de como deve ser expressado cada ponto, cada situação. Mas o que eu quero falar aqui é que não devemos fugir do desgaste. O desgaste, ele faz parte da vida e é necessário, porque se sempre fugirmos do desgaste, nós estaremos prejudicando a
a nós mesmos, pois não estaremos tendo a capacidade de nos superar, de nos fortalecer. E era muito, e refletindo sobre isso nesses últimos dias, eu falei muito nisso, posso confessar a você, que às vezes eu fugia do desgaste por achar que isso iria me favorecer, mas muito pelo contrário, acabava mais me prejudicando do que me favorecendo. Tem uma pessoa que ela gostava de falar uma frase que é a seguinte: o desgaste a gente ameniza e o prejuízo não. E isso é muito verdade em todos os aspectos da nossa vida, mas especialmente na questão dos negócios, na questão mais especificamente ainda na gestão e no planejamento dentro de uma obra. Por exemplo, quando um cliente ele quer impor algo que possa prejudicar o andamento do negócio ou da empresa, e com medo do desgaste com esse cliente, acabar não falando nada, isso traz prejuízos para a empresa, para o negócio. E as coisas não são bem assim. É necessário que a gente, ou colocando aqui novamente na primeira pessoa, é necessário que eu exponha aquilo e fique ali aberto à questão do desgaste, pois o desgaste é realmente necessário para que, no sentido não de estar sempre brigando ou xingando ou indo às vias de fato, não, mas um desgaste onde os argumentos, as opiniões possam ser expostas para que assim se encontre o melhor resultado ou a melhor opção do que deve ser feito. E era muito isso que eu vinha refletindo nesses últimos dias, de que o desgaste ele não traz prejuízo. O que traz o prejuízo é o não desgaste, no sentido de que fugir de situações que poderia estar aproveitando-as para expor melhor as minhas ideias, expor melhor os meus raciocínios, os meus argumentos, mas por questões de, às vezes, não querer deixar outra pessoa amar ou não ficar indisposto com a pessoa, acabava meio que fugindo do desgaste. E isso só traz prejuízo, só gera mais prejuízo, porque a gente fica com a percepção errada. Um exemplo aqui. Neste ano, eu comecei a praticar o jiu-jitsu. Eu não era praticante do jiu-jitsu, comecei a praticar, foi em fevereiro, foi no início de fevereiro. E na prática do jiu-jitsu, por exemplo, para uma pessoa que quer ser passador, poder passar a guarda ali do seu adversário, ela tem que pressionar e pressionar, 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 até conseguir passar. Ou seja, ela tem que enfrentar tem que ir para o desgaste, se desgastar para poder alcançar aquele seu objetivo, que o objetivo no sentido de passar a guarda do oponente, fazer a montada, ganhar seus pontos, ganhar a luta. E na vida é assim também. A gente tem que, às vezes, nos desgastar, colocar as nossas opiniões à tona, expor as nossas ideias,
o nosso raciocínio, não no sentido de querer prejudicar o outro, ou no sentido de menosprezar o outro, não, mas de ter esse desgaste no bom sentido de nos fazermos crescer, ultrapassar os nossos limites. E era muito isso que eu queria estar partilhando com você nesse vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe aí o seu comentário se você gostou dessa reflexão e me conte aí sobre o que você pensa a respeito do desgaste. Ele traz prejuízos ou não? E se você quer romper com a barreira do planejamento, eu tenho um playbook chamado Como Romper a Barreira do Planejamento. Eu vou deixar o link, se você, caso quiser, o link de acesso na descrição desse vídeo. O preço dele é mais barato do que uma dúzia de banana. Então, é só clicar aí no link e acessar. Então, eu desejo a você boas festas para você e para todos os seus. Um grande abraço e até a próxima.